Olá, Dr. Vitor Hugo, muito bom estar aqui com vocês, mais uma semana. Olá, Ney, olá, Santos. Obrigada a você, telespectador, que toda semana está acompanhando a nossa coluna de Direito Tributário. Agradeço também aos nossos ouvintes que acompanham a nossa coluna pela Rádio Blitz. Vejam, nós temos vários canais de comunicação, dentre eles e interligando todos esses canais, nós temos aí o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, o SINAP, que sempre luta pela nossa categoria e, a partir daí, traz novidades, traz orientação, traz conhecimento, e isso é o que nós advogados precisamos. Por isso que eu estou aqui hoje, eu sou a Fabiana Caricati, advogada tributarista, e toda semana a gente está aqui falando um pouquinho sobre direito tributário, levando para vocês as novidades, as atualidades, os desafios da advocacia na área tributária. Hoje eu separei para vocês um assunto bastante interessante que de fato me deixou um pouco mais tranquila, porque nós advogados tributaristas estávamos bastante preocupados com a implementação agora no ano de 2020 do CIRREI, que é o Sistema de Registro do Registro de Imóveis, né? Bom, quando nós falamos de um sistema de registro de imóveis, instituído inclusive pela Corregedoria Nacional de Justiça, a gente imaginou que o objetivo principal fosse aquele trazido, né, na própria normativa do CIRREI. Lá eles colocam disponibilidade de serviços online, como pedidos de certidão, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens por meio da utilização ou do CPF ou do CNPJ, né? Assim a gente vai poder detectar os registros de bens imóveis no nome, né, no CPF ou no CNPJ dessa pessoa. Veja, a partir desse momento, nós tivemos uma normativa fazendo a implantação do CIRREI, imaginávamos então que a uniformização de um sistema fosse de fato favorecer a transparência, a unificação de uma base de dados seguras, né, segura em relação aos registros de imóveis de cada estado e do Distrito Federal, né? O intercâmbio de documentos e informações seria facilitado não só entre os cartórios, né, de registro de imóveis, mas também o Poder Judiciário, mas também a administração pública. E daí, quando falamos de disponibilidade de informações sobre a propriedade de imóveis para a administração fazendária, é aí que nos alertou, que acendeu uma luz vermelha ali. Poxa vida, como que a fazenda vai se utilizar do sistema CIRREI para fazer a indisponibilidade de bens daqueles devedores, aqueles que possuem dívidas tributárias? Aí que gerou toda uma insegurança jurídica, porque até então o que está acontecendo? Simplesmente a Fazenda Nacional, a Fazenda Pública, ela administrativamente estava declarando indisponíveis bens daqueles devedores fiscais. Bom, quando nós percebemos isso, inúmeras entidades levou essa matéria para apreciação do STF. E agora, no dia 9 de dezembro, em reunião de 6 ações diretas de inconstitucionalidade, o STF então veio e pacificou o entendimento sobre a inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade da indisponibilidade dos bens do devedor fiscal em esfera administrativa. Bom, existe a possibilidade de que haja essa indisponibilidade por meio de uma decisão judicial, em que o processo vai acompanhar a legislação, vai garantir o contraditório, a ampla defesa, e daí vem uma decisão judicial simplesmente decretando essa indisponibilidade dos bens.
Por outro lado, em esfera administrativa, apesar de que em âmbito de processo administrativo nós sabemos que é, segundo o princípio da legalidade, garantido o contraditório, a ampla defesa, ainda assim tornou-se então inconstitucional essa declaração de indisponibilidade diretamente pela Fazenda. Mas tem uma vírgula e eu preciso mencionar isso para vocês. Apesar da Fazenda Nacional não poder decretar a indisponibilidade dos bens sem uma decisão judicial ou direito ao contraditório, o próprio Supremo Tribunal Federal, neste julgamento dessas 6 ações diretas de inconstitucionalidade, ele declara que é possível a averbação no registro de imóveis da certidão de dívida ativa. Então, a averbação, ela é permitida. A averbação da CDA lá no registro de imóveis, ela é permitida. Mas a indisponibilidade administrativa, como a Fazenda estava fazendo, e sendo que o próprio CIREI veio trazer essa facilidade de pesquisa de bens em nome dos devedores, né? Essa então é uma conduta a partir de agora inconstitucional declarada pelo nosso STF. A gente se surpreende em alguns momentos porque apesar de muitas teses tributárias em 2020 terem caído por terra, né, por decisões apressadas do STF, ela realmente precisa ser considerada e ela precisa ser aplaudida porque ela vem favorecer, ela vem implementar, impulsionar a segurança jurídica, o princípio da legalidade e o respeito às garantias constitucionais tributárias daquele devedor fiscal. A Fazenda, ela possui normas específicas, existem procedimentos específicos, dentre elas a legislação que trata da execução fiscal, do processo executivo fiscal. Então, ter uma decisão judicial no caso de uma indisponibilidade, né, da decretação de uma indisponibilidade de bens, realmente depende do judiciário. E foi nesse sentido que o STF se pronunciou. Bom, eu vou ficar atenta a todas as movimentações fiscais que vão estar acontecendo e na próxima semana eu conto mais uma novidade para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!